Meu nome é Ricardo. No início dos anos 2000, quando tinha 22 anos, passei uma temporada vivendo nas ruas. Depois de terminar o ensino médio, consegui um emprego como vigilante em uma casa noturna famosa da cidade. Foi nesse período que comecei a andar com pessoas que não me faziam bem e acabei usando substâncias proibidas. Essa decisão me custou o emprego e, com o tempo, me vi sem ter onde morar. Com meus pais já falecidos desde minha infância, estava completamente sozinho. Sempre que recordo essa fase da minha vida, sinto um aperto no peito. Foram inúmeras experiências dolorosas que vivi como pessoa sem abrigo. Encontrar comida diariamente já era difícil, mas conseguir um lugar seguro durante a temporada de chuvas e roupas adequadas para o frio tornava tudo ainda pior. Foi numa dessas noites chuvosas de abril que vivi a experiência mais assustadora que me lembro. Não apenas desse período, mas de toda a minha vida. Eu estava nas ruas há apenas algumas semanas e começava a entender como funcionava aquele mundo paralelo. Outras pessoas na mesma situação me ensinaram maneiras de ganhar algum dinheiro, conseguir comida e, infelizmente, também manter meu vício. Comecei a fazer pequenos trabalhos no mercado local. Varria lojas, carregava caixas e ajudava a descarregar os caminhões que chegavam com frutas e verduras. Durante um desses trabalhos, conheci Tomás e alguns outros rapazes que também viviam nas ruas, todos com idade próxima à minha. "Onde você está dormindo agora que começou a chover tanto?" perguntou Tomás certa manhã, enquanto esperávamos um caminhão chegar. Expliquei que estava me abrigando em uma igreja, onde podia passar a noite protegido e usar o pouco que ganhava para comprar comida. Mencionei também minha preocupação, pois com as chuvas intensas, os trabalhos do mercado estavam escasseando. "Estamos ficando num depósito abandonado a 4 quadras daqui", disse Tomás. "Tem um grupo grande lá, com colchões e cobertores. Fazemos fogueiras para nos aquecer e sempre dividimos o que conseguimos. É mais seguro estar em grupo. Quem anda sozinho nessas ruas costuma ter problemas sérios." Agradeci pelo convite, mas recusei educadamente. Não mencionei o verdadeiro motivo. Eu sabia que muitas pessoas naquele lugar usavam drogas muito mais pesadas do que as minhas. Uma substância que matava dezenas de pessoas todos os anos. Além disso, tinha ouvido rumores sobre a presença de indivíduos perigosos naquele local. Embora minha situação fosse terrível, ainda tentava evitar riscos desnecessários. Nas semanas seguintes, a temporada de chuvas se intensificou. Em meados de maio, enfrentamos uma sequência de tempestades que durou quase 5 dias sem interrupção. O trabalho no mercado tornou-se inexistente e, pior ainda, a água começou a invadir meu abrigo na igreja. Passei um dia inteiro procurando outro lugar seco pela cidade, mas sem sucesso. Foi quando encontrei Tomás novamente. Ele carregava algumas sacolas com cobertores que havia conseguido como doação de um morador local. Me viu tremendo, completamente encharcado, tentando me abrigar debaixo de uma marquise estreita. "Ricardo, você está péssimo", disse ele aproximando-se. "Vem comigo para o depósito. Temos comida hoje e espaço suficiente. Olha, tenho até um cobertor extra para você." Olhei para o céu escuro, senti a chuva gelada nas minhas costas e ouvi meu estômago roncando. Não comia nada desde a manhã anterior. Naquele momento, o medo de morrer de hipotermia ou fome superou qualquer outro receio. "Tudo bem, vou com você", respondi finalmente. "Obrigado, Tomás." Caminhamos por cerca de 4 quadras debaixo de chuva forte. A água escorria pelo meu rosto enquanto Tomás me explicava como funcionava a organização do lugar. Finalmente, chegamos ao depósito, um prédio grande e abandonado, com janelas tapadas por tábuas e uma entrada estreita parcialmente escondida por entulhos. Ao entrar, a primeira sensação foi de alívio. Estava seco e relativamente quente, graças às várias fogueiras improvisadas. O lugar era amplo, com diversos grupos de pessoas distribuídos pelo espaço.
O cheiro era uma mistura de umidade, fumaça e odor corporal. Mas depois de semanas nas ruas, isso já não me incomodava tanto. Enquanto avançávamos, notei olhares curiosos e alguns hostis. De repente, uma voz áspera ecoou do fundo do salão. Quem é esse aí, Tomás? Já não falei que estamos com problemas para alimentar quem já está aqui? Era um homem alto e magro, com uma cicatriz visível no rosto. Imediatamente parei, sentindo-me desconfortável por causar problemas. Relaxa, Miguel, respondeu Tomás firmemente. O Ricardo está em situação difícil. A chuva não dá trégua e ele não tem onde ficar. Lembra quem conseguiu este lugar para todos nós? Eu. E ele vai ficar no meu espaço, não no seu. Miguel resmungou algo inaudível e virou as costas. Outros ao redor observavam a cena com interesse, mas logo voltaram às suas atividades. Percebi que havia uma hierarquia clara ali, e Tomás parecia ter algum respeito entre eles. Não se preocupe com ele, murmurou Tomás. Miguel sempre reclama, mas no fundo não é tão mau. Continuamos caminhando pelo depósito. À medida que nos aproximávamos do fundo, um cheiro forte de carne assada começou a se sobrepor aos outros odores. Meu estômago roncou involuntariamente, alto o suficiente para Tomás ouvir. Está com fome, hein? Riu ele. Calma, vou conseguir um pouco de carne para você. Hoje tivemos sorte. Fiquei parado enquanto ele se dirigia a uma fogueira maior onde várias pessoas estavam reunidas. Achei estranho que tivessem carne, um alimento caro e difícil de conseguir para pessoas em nossa situação. Não havia açougues próximos que pudessem doar sobras, e éramos muitos para dividir algo que alguém tivesse conseguido. Tomás voltou com alguns pedaços de carne numa tampa de lata. Aqui, come enquanto está quente, disse ele. Agradeci efusivamente e comecei a comer. A carne tinha um sabor peculiar, diferente de qualquer coisa que já havia provado. Não parecia carne bovina nem de frango, mas eu estava faminto demais para fazer perguntas. Obrigado mesmo, Tomás. Não sei como agradecer. Tranquilo, cara. Aqui nos ajudamos. Amanhã pode ser você quem encontra algo para dividir. Depois de comer, Tomás me guiou para mostrar onde eu dormiria, no canto direito dos fundos do depósito. Para chegar lá, precisávamos passar pela área da fogueira principal, onde a carne estava sendo preparada. Foi nesse momento que minha vida mudou para sempre. Ao passarmos pela fogueira, olhei instintivamente para o local onde estavam cozinhando. A poucos metros, parcialmente escondido por algumas caixas, havia um corpo humano no chão. O tronco estava aberto, com partes claramente removidas. Um homem agachado trabalhava com uma faca grande, separando a carne de uma perna ainda com o pé. O mundo pareceu parar. Senti um frio intenso percorrer minha espinha e meu estômago se contorceu violentamente. Antes que pudesse me controlar, vomitei ali mesmo, provocando gritos irritados das pessoas ao redor. Você está sujando tudo, reclamou alguém. Com o rosto pálido, olhei para Tomás, buscando alguma explicação, algum sinal de que não era o que eu pensava. Seu olhar, porém, confirmou meu pesadelo. Ei, Ricardo, respira fundo, disse ele calmamente, como se estivesse explicando algo trivial. Ninguém matou ele, entende? Já estava morto quando o encontramos ontem. Morreu de overdose, provavelmente. Nestas ruas, a gente não pode desperdiçar nada. É sobrevivência pura. Depois você se acostuma. Olhei ao redor e vi algo ainda mais perturbador. Entre as pessoas comendo, havia 2 adolescentes, talvez de 14 ou 15 anos. Comiam calmamente, como se fosse apenas mais uma refeição. A naturalidade da cena era o mais assustador. Naquele instante, senti uma clareza surpreendente. Vi o abismo em que tinha caído e o quanto ainda poderia afundar se continuasse ali. Percebi que precisava sair, não apenas daquele depósito, mas daquela vida inteira. Tomás, sussurrei, ainda tremendo e lutando contra novas ondas de náusea. Preciso de ar. Não estou me sentindo bem. Ele me estudou por um momento, depois assentiu.
Creio que percebeu que eu não me encaixaria naquele grupo. Miguel vai ficar feliz, murmurou. Uma boca a menos para alimentar. A saída é por onde viemos. Posso ficar com o cobertor? Perguntei, pensando na noite fria que me aguardava. Leve, considere um presente de despedida, respondeu, e então acrescentou em voz baixa. Saia sem fazer alarde. Alguns aqui não gostam de quem vomita na comida e depois vai embora. Aquela última frase continha um aviso velado que entendi perfeitamente. Caminhei disfarçadamente em direção à saída, tentando parecer calmo enquanto meu coração batia descontroladamente. Senti olhares me seguindo, mas ninguém me impediu. Quando finalmente alcancei a porta e senti a chuva novamente em meu rosto, corri como nunca havia corrido antes. Naquela noite, encontrei abrigo sob a marquise de uma farmácia fechada, a várias quadras de distância do depósito. Enrolado no cobertor que Tomás me dera, tremi a noite toda, não apenas de frio, mas de medo e horror pelo que tinha presenciado. Dormi pouquíssimo, atormentado por pesadelos. Na manhã seguinte, a chuva finalmente deu uma trégua. Estava exausto, faminto e completamente desesperado. Foi quando notei um pequeno grupo de pessoas distribuindo sanduíches e café quente na praça próxima. Aproximei-me cautelosamente. Bom dia, amigo. Aceita um café? Perguntou um homem de meia idade com um sorriso genuíno. Aceitei com as mãos trêmulas. O homem se apresentou como Carlos, membro de uma igreja evangélica local que fazia trabalho de rua às quartas-feiras. Enquanto comia o sanduíche, o primeiro alimento que consegui manter no estômago desde o incidente, Carlos conversou comigo sem julgamentos ou condescendência. Temos um centro de reabilitação gratuito a algumas quadras daqui, mencionou casualmente. Oferecemos tratamento para dependência química, alimentação, abrigo e ajuda para recomeçar. Sem compromisso religioso obrigatório, apenas a oportunidade de uma vida diferente. Em circunstâncias normais, talvez eu tivesse recusado ou adiado a decisão, mas após a noite anterior, minha perspectiva havia mudado completamente. As imagens do depósito, ainda frescas na memória, me deram a coragem que nunca tive. Posso ir hoje? Perguntei. O caminho da recuperação não foi fácil nem rápido. As primeiras semanas no centro de reabilitação foram marcadas por abstinência dolorosa, pesadelos recorrentes e momentos de dúvida. Houve dias em que pensei em desistir, voltar para as ruas, não para o depósito, nunca mais lá, mas para a liberdade que a vida sem responsabilidades parecia oferecer. Foi um processo de pequenas vitórias. Primeiro, conseguir dormir uma noite inteira. Depois, completar uma semana sem crises de abstinência severas. Eventualmente, comecei a participar dos grupos de apoio, onde conheci outras pessoas com histórias tão ou mais difíceis que a minha. Ao longo dos meses, encontrei na fé e no trabalho comunitário um novo propósito. Nunca contei a ninguém sobre o que presenciei naquela noite. Algumas experiências são pesadas demais para compartilhar. Mas aquele momento de horror se transformou, paradoxalmente, no catalisador da minha transformação. 6 meses após entrar no centro, comecei a trabalhar como voluntário, ajudando outros a encontrar o caminho da recuperação. 2 anos depois, me tornei funcionário efetivo do programa, dedicando minha vida a estender a mão para pessoas nas mesmas condições em que eu estive. Alguns meses após minha recuperação, soube por outros moradores de rua que Tomás havia morrido de overdose. A notícia me entristeceu profundamente. Apesar de tudo, ele tinha me ajudado à sua maneira. Quanto ao homem daquele depósito, nunca apareceu notícia alguma nos jornais. Como tantos outros invisíveis das ruas, sua morte passou despercebida pela sociedade. Hoje, ainda trabalho com pessoas em situação de rua. Cada vez que consigo ajudar alguém a deixar esse mundo, sinto que estou honrando a segunda chance que recebi.
E nunca me esqueço de que, às vezes, precisamos enxergar o fundo do poço para encontrar a força necessária para sair dele. Meu nome é Emílio e sou um dos muitos imigrantes mexicanos que deixaram seu país natal e cruzaram a fronteira em busca do sonho americano. No meu caso, porém, o sonho rapidamente se transformou em pesadelo e acabei passando quase 3 anos nas ruas de San Diego. Não é preciso entrar em muitos detalhes para entender que minha vida nunca foi fácil. Perdi meu trabalho como ajudante de cozinha, não consegui pagar o aluguel e, sem documentos regularizados, minhas opções eram extremamente limitadas. A vida nas ruas se tornou, sem dúvida, o ponto mais baixo de toda a minha existência. Meus dias se resumiam a procurar comida onde pudesse, geralmente em lixeiras atrás de restaurantes, e buscar um lugar seguro para passar a noite. No início, eu dormia num beco próximo ao distrito comercial, sobre um pedaço de papelão que tinha conseguido atrás de uma loja. Meu único cobertor era um conjunto de tecidos velhos que encontrei no lixo. Não tinha família nos Estados Unidos, nem amigos que pudessem me ajudar, e às vezes me perguntava por que continuar lutando. Mesmo assim, algo dentro de mim se recusava a desistir. E foi durante aqueles primeiros meses nas ruas que comecei a sentir algo estranho, um pressentimento inquietante de que minha vida estava chegando ao fim, uma intuição de morte que me perseguia dia e noite. Não entendia o porquê dessa sensação, até que a verdade se revelou da maneira mais assustadora possível. Tudo começou cerca de 3 meses depois que me tornei sem teto. Uma noite, enquanto dormia no meu canto habitual, acordei subitamente sentindo como se um ar gelado me envolvesse. Um calafrio intenso percorreu minha espinha. Sentei-me no papelão, tremendo, e puxei meu velho casaco de lã, encontrado semanas antes numa doação de igreja. Olhei ao redor, com a nítida sensação de estar sendo observado. Não havia ninguém visível no beco escuro, apenas as sombras normais da noite urbana. Após alguns minutos, tentando enxergar algo na escuridão, convenci-me de que era apenas minha imaginação exausta e voltei a deitar, lutando para adormecer novamente. Mas aquela foi apenas a primeira noite. Nas semanas seguintes, o mesmo padrão se repetiu. Eu acordava com a mesma sensação gelada, o mesmo arrepio, a mesma certeza de que olhos invisíveis me observavam na escuridão. Com o passar do tempo, essas experiências se intensificaram. Por volta do 6º mês nas ruas, a situação piorou significativamente. Perdi meu local regular para dormir quando comerciantes locais começaram a instalar grades nos becos para afastar pessoas em situação de rua. Fui forçado a vagar cada noite em busca de um novo abrigo, geralmente dormindo apenas algumas horas antes de ser expulso por seguranças ou pela polícia. Foi nesse período de extrema vulnerabilidade que as manifestações se tornaram mais perturbadoras. Além da sensação de ser observado, comecei a ouvir sussurros próximos ao meu ouvido enquanto tentava dormir, palavras indistintas que desapareciam da minha memória assim que acordava completamente, deixando apenas vestígios de medo e confusão. Durante semanas, tentei me convencer de que tudo aquilo era resultado da fome crônica, do estresse e da privação de sono. É apenas sua mente pregando peças. Repetia para mim mesmo enquanto caminhava exausto pelas ruas à noite, procurando um lugar seguro para descansar. Uma madrugada particularmente fria, depois de ter sido expulso de 3 lugares diferentes, eu vagava por uma área mais antiga da cidade. Estava completamente esgotado, faminto e considerando pela primeira vez se valia a pena continuar vivendo daquela forma. Foi nesse momento de profundo desespero que tudo mudou. A sensação familiar de frio intenso me envolveu, mas desta vez em plena consciência, enquanto eu caminhava. Parei sob um poste de luz com lâmpada fraca e trêmula. Ali, diante de meus olhos,
materializou-se uma figura que jamais esquecerei. Era uma forma humanoide, translúcida e escura como fumaça condensada. Podia distinguir um rosto sem expressão, com cavidades vazias onde deveriam estar os olhos. O resto de seu corpo parecia coberto por uma espécie de manto ondulante, feito de pura escuridão que não tocava o chão. A figura simplesmente pairava alguns centímetros acima do pavimento. Sei que não estava delirando. Nunca usei drogas. Não estava febril nem sob efeito de álcool. Estava plenamente consciente, com todos os meus sentidos alertas, pelo medo imediato que me invadiu. Fiquei paralisado por alguns segundos que pareceram eternos. Então aquela figura abriu o que seria sua boca, e dela veio a mesma voz que eu ouvia em meus pesadelos. Um som seco e antigo, como folhas mortas arrastadas pelo vento. A voz falou diretamente em minha mente. Emílio, já chegou sua hora. O terror inicial me imobilizou completamente, mas quando a figura começou a se aproximar, meu instinto de sobrevivência finalmente reagiu. Venci a paralisia e comecei a correr desesperadamente pelas ruas desertas. A cada esquina que dobrava, cada beco que percorria, a figura parecia me aguardar adiante. Era como se a morte estivesse brincando comigo antes do golpe final. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir seu tamborilar em meus ouvidos enquanto corria sem direção. Por um momento, um pensamento derrotista passou por minha mente. Por que estou fugindo? Não tenho nada pelo que viver mesmo. Ninguém vai sentir minha falta. Chupaz, mas algo mais profundo em mim. Aquela mesma força que me manteve vivo todos esses meses nas ruas, recusava-se a aceitar esse fim. Em minha fuga desesperada, virei em uma rua e me deparei com a imponente fachada da Catedral de São José, uma das mais antigas igrejas da cidade. As portas principais estavam trancadas àquela hora da madrugada, mas havia um pequeno alpendre lateral que oferecia algum abrigo. Corri para lá e me encostei contra a porta de madeira, sentindo que não tinha mais para onde fugir. A figura escura aproximava-se lentamente, flutuando em minha direção. Em puro desespero, deixei-me escorregar até o chão e fechei os olhos com força. Comecei a rezar uma Ave-Maria que minha mãe havia me ensinado na infância, acreditando serem minhas últimas palavras. Enquanto rezava, algo extraordinário aconteceu. A sensação de frio e terror começou a se dissipar, dando lugar a uma calma inexplicável. Uma paz profunda me envolveu, como se eu estivesse sendo abraçado por algo maior do que eu poderia compreender. Não havia mais medo, apenas uma serenidade que nunca havia experimentado antes, nem mesmo nos melhores momentos da minha vida antes de cruzar a fronteira. Lentamente, abri os olhos. A figura sombria permanecia diante de mim, mas já não me causava terror. Ela estendeu o que parecia ser uma mão esquelética e tocou minha testa com um dedo ossudo. Não senti frio nem dor, apenas uma estranha sensação de clareza mental. Enquanto observava, a figura começou a se desfazer como fumaça ao vento. No horizonte, os primeiros raios do sol tinham começado a atingir o céu com cores douradas e vermelhas. A noite mais terrível da minha vida havia terminado, e com ela, uma parte de mim também se foi. Permaneci sentado naquele alpendre por horas, refletindo sobre o que havia acontecido. Não tinha dúvidas de que havia encarado a morte face a face, e por alguma razão que não compreendia, ela havia me dado uma segunda chance. Quando o zelador apareceu para abrir a catedral pela manhã, encontrou-me ainda sentado ali. Vendo minha condição, permitiu que eu entrasse e me ofereceu um pouco de água. Dentro da igreja, encontrei o padre, um homem de meia-idade com olhos gentis. Algo me impulsionou a contar minha experiência da noite anterior. Ele me escutou atentamente, sem interromper. Quando terminei, esperava ver descrença ou preocupação em seu rosto, mas em vez disso, vi compreensão. O que você experimentou,
disse ele pensativamente. Parece ter sido um momento de graça. Às vezes, precisamos encarar nosso fim para realmente começar a viver. Se Deus lhe deu esta segunda oportunidade, há um propósito nisso. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Saí da igreja naquela manhã com uma determinação que não sentia há anos. A poucas quadras dali, havia um pequeno mercado de bairro que eu passava frequentemente. A proprietária, Dona Carmen, uma senhora mexicana de 60 anos que havia imigrado décadas antes, sempre me olhava com um misto de compaixão e receio quando eu vasculhava seu lixo em busca de alimentos ainda comestíveis. Naquele dia, impulsionado por uma coragem renovada, entrei pela porta da frente. Estava sujo, desgrenhado, obviamente sem teto, mas algo em minha postura devia ter mudado. Aproximei-me do balcão e pedi trabalho, esperando a rejeição habitual. Dona Carmen me estudou por um longo momento. "Por que deveria confiar em você?" perguntou finalmente. "Porque ontem eu morri e hoje estou vivo novamente." Respondi com uma honestidade que me surpreendeu. "E prometo trabalhar mais duro do que qualquer pessoa que já tenha contratado." Para minha surpresa, ela sorriu. "Meu sobrinho trabalhava aqui, mas voltou para o México na semana passada. Preciso de alguém para limpar e organizar o estoque. Não posso pagar muito, e parte do pagamento será em mercadorias e comida até você se estabelecer. Tenho um pequeno quarto nos fundos onde pode ficar por enquanto." Ela me deu uma chance mesmo, sabendo de minha situação irregular no país. Mais tarde, descobri que ela mesma havia passado anos indocumentada antes de conseguir regularizar sua situação. As primeiras semanas foram difíceis. Meu corpo estava debilitado por meses de má nutrição e exposição ao clima. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, temendo decepcionar Dona Carmen. À noite, muitas vezes, acordava em pânico, achando que a figura sombria havia retornado, mas eram apenas pesadelos. Aos poucos, recuperei minha saúde e aprendi todos os aspectos do funcionamento do mercado. Dona Carmen me ajudou a encontrar assistência legal para começar o difícil processo de regularizar minha situação. Com um teto sobre minha cabeça e alimentação regular, pude economizar cada centavo. Depois de um ano, consegui alugar um pequeno apartamento. Em 3 anos, já era o gerente assistente do mercado. Hoje, 9 anos após aquela noite fatídica, sou o gerente geral, responsável por toda a operação e por uma equipe de 8 funcionários. Todos os meses, destino parte do meu salário para ajudar pessoas em situação de rua, através de uma organização ligada à Catedral de São José. Nunca mais vi aquela figura sombria, mas carrego comigo a lembrança daquele encontro todos os dias. Não sei se era realmente a morte ou algum tipo de mensageiro divino, se foi uma experiência espiritual genuína ou uma manifestação da minha mente em extremo sofrimento. O que sei é que naquela noite, quando encarei meu fim, encontrei um novo começo. E para quem já esteve no fundo do poço, como eu estive, às vezes é exatamente disso que precisamos. Um lembrete de que nossa história ainda não acabou, que sempre há uma página em branco esperando para ser escrita. Meu nome é César e tenho 50 anos. Posso dizer que vivi tempo suficiente para ter presenciado todo tipo de coisas estranhas, perturbadoras e absurdas. Passei a maior parte da minha vida morando em Miami. Por isso, não é surpresa que tantas vezes testemunhei em primeira mão, porque o famoso Homem da Flórida sempre aparece nos noticiários nacionais. Como veterano do Exército e alguém que já viveu nas ruas, talvez eu mesmo tenha sido um desses famosos homens da Flórida no passado. Mas posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que não importa o quão durão você pensa que é, quantas batalhas enfrentou ou quantas loucuras já viu, a vida sempre encontra uma forma de surpreendê-lo e mostrar que ela ainda tem o poder de abalar você até o fundo da alma.
Durante meus anos no Exército, participei de várias operações importantes, incluindo a Operação Novo Amanhecer no Iraque. Depois, por diversos motivos, passei alguns anos vivendo nas ruas, vagando sem direção. Normalmente não importa quão chocantes sejam as coisas que vejo ou vivo, sempre encontro uma maneira de processá-las e seguir em frente. Mas entre todas as experiências que tive que enfrentar, houve apenas uma que realmente me fez tremer até o âmago do meu ser. Algo tão terrível que mesmo anos depois ainda me causa pesadelos. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer, especialmente em plena luz do dia, no meio de uma cidade movimentada como Miami. Era um belo dia ensolarado, como tantos outros na Flórida. Eu estava atravessando a cidade em meio a um labirinto de concreto devido a uma estrada em construção. Nos últimos meses, tinha deixado meu carro em casa, preferindo andar de bicicleta para todos os lugares, e aquele dia não foi exceção. Naquela manhã, eu estava descendo pelo acostamento com minha bicicleta ao lado, em vez de pedalando. A noite anterior tinha sido péssima, mal consegui dormir, e estava cansado demais para manter o equilíbrio em linha reta. Então caminhava empurrando a bicicleta pelo acostamento da estrada. Havia uma calçada próxima, mas estava separada por uma barreira de concreto, daquelas usadas para dividir as faixas de tráfego nas rodovias. Eu poderia ter pulado a pé, mas não com a bicicleta. Por alguma razão que ainda não entendo, escolhi aquele caminho perigoso entre os carros e o concreto. Depois do que testemunhei ali, jamais voltaria a passar por aquele trecho novamente. O sol do meio-dia brilhava com tanta intensidade que começava a machucar meus olhos. Semicerrei as pálpebras para enxergar melhor e avistei uma ponte no caminho à frente. Excelente, pensei. Finalmente vou conseguir um pouco de sombra. Comecei a caminhar mais rápido, o que era arriscado considerando os carros que passavam em alta velocidade ao meu lado. Entre o ruído ensurdecedor do tráfego, percebi outro som que não conseguia identificar completamente. Parecia uma discussão acalorada, como uma briga entre pessoas alcoolizadas. As únicas frases distinguíveis eram: "Você vai se arrepender" e "Vou acabar com você". Isso não é algo que você normalmente esperaria ouvir em plena luz do dia no meio do trânsito. Mas em Miami, infelizmente, não é tão incomum. Mesmo assim, aquele som tinha algo diferente, algo perturbador. A princípio, pensei que o cansaço estava afetando minha percepção e segui em frente. À medida que me aproximava da ponte, os gritos se intensificavam. Havia também outro som misturado, algo parecido com rosnados animais. Era verdadeiramente estranho. Cada vez que tentava concentrar-me para identificar melhor, um carro passava em alta velocidade e distorcia tudo. Quando finalmente alcancei a sombra da ponte, minha curiosidade estava no auge. Eu tinha certeza que o barulho vinha de algum lugar bem próximo. Olhei por cima da barreira em direção à calçada e vi 2 pares de pernas se movendo de forma estranha, uma sobre a outra. Instintivamente, desviei o olhar. Mais um casal imprudente fazendo o que não deveria em público, pensei. Tentei ignorar, imaginando o que se passava na cabeça de pessoas que faziam algo assim em plena luz do dia, com todo mundo passando. Ninguém mais parecia notar ou se importar, então por que eu deveria? Continuei caminhando, agora protegido pela sombra da ponte. Estava realmente grato pelo alívio do sol escaldante. Tentava manter o olhar fixo no caminho à frente, quando aqueles sons estranhos ficaram subitamente mais altos. Os rosnados tinham algo de primitivo e ameaçador, que me obrigou a olhar novamente. Foi quando meus olhos captaram a cena mais horrível e surreal que já presenciei. Não era um casal em um momento íntimo. Era algo completamente diferente. Um homem, parcialmente nu, estava agachado sobre outro que estava estirado no concreto. O agressor não estava abraçando a outra pessoa, estava rasgando sua carne com os dentes. Vi sangue escorrendo e se espalhando pelo chão.
pedaços de tecido e carne expostos através de feridas abertas no rosto da vítima. O atacante mastigava freneticamente, produzindo aqueles sons animalescos que eu tinha ouvido. O momento mais apavorante foi quando, de repente, o agressor levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam completamente vazios de humanidade, como se alguma coisa ou alguém totalmente diferente me observasse através deles. Naquele instante, todo o cansaço desapareceu num jato de adrenalina pura. Saltei na minha bicicleta e comecei a pedalar com uma força que nem sabia que possuía. O choque e o medo haviam transformado completamente meu estado físico, de exausto a hipervigilante em segundos. Pedalei furiosamente pela primeira rampa de saída que encontrei. Quando estava a uma distância segura, parei brevemente para verificar se não estava sendo seguido. O agressor aparentemente continuava concentrado em sua vítima. Com o coração ainda disparado, retomei o caminho à procura de ajuda. Por sorte, avistei um policial a poucos quarteirões dali. Ele estava cercado por vários cidadãos que pareciam estar reclamando de algum problema de trânsito, e sua expressão mostrava impaciência. Apesar de normalmente ser uma pessoa controlada, graças aos anos de treinamento militar, naquele momento eu estava completamente transtornado, algo extremamente raro para mim. Abri caminho entre a pequena multidão, parei diretamente na frente do policial e disse, quase gritando, "Oficial, tem um homem atacando e devorando o outro na calçada sob a ponte, perto da rampa." Naquele instante, todos ficaram em silêncio. "O que você está dizendo exatamente?" perguntou o policial, seu rosto mudando de irritação para preocupação. "Um homem está literalmente comendo o rosto de outro", expliquei ainda ofegante. "Como parece um ataque de zumbi, não sei explicar melhor." Algo em meu tom ou na urgência de minhas palavras pareceu convencê-lo instantaneamente. Sem mais perguntas, o policial entrou em sua viatura e comunicou algo pelo rádio com voz tensa. Imediatamente depois, dirigiu na direção que eu havia indicado contra o fluxo normal do trânsito. As pessoas ao meu redor trocaram olhares confusos e assustados, todos momentaneamente sem palavras. Havia ciclistas, pedestres e motoristas que tinham parado para reclamar do trânsito. Em meio ao choque, me perguntei como era possível que um ataque tão brutal estivesse acontecendo com dezenas de pessoas passando perto dali, sem que ninguém percebesse. Cerca de 5 minutos depois, ouvimos 5 tiros em rápida sucessão. A rua inteira paralisou. Logo em seguida, uma fileira de viaturas policiais apareceu, seguida por uma ambulância com sirenes ligadas. Não muito depois, equipes de reportagem que cobriam um evento próximo chegaram ao local, câmeras em punho, prontas para documentar o horror. Naquela tarde, o caso dominou todos os noticiários. Foi então que soube detalhes que não tinha percebido no momento. A vítima era um homem em situação de rua que dormia sob a ponte. As manchetes sensacionalistas falavam em "O canibal devora o morador de rua da Flórida" e "Ataque zumbi na Flórida." O incidente se tornou o assunto da cidade durante semanas. Muitas pessoas pareciam morbidamente fascinadas, buscando cada detalhe sórdido, mas eu evitei todas essas notícias ao máximo. Os poucos minutos que testemunhei foram suficientes para me deixar profundamente abalado por meses. Apesar de todas as atrocidades que vi na guerra, aquele evento me afetou de uma forma totalmente diferente, talvez por ser tão inesperado, tão fora do contexto de conflito, tão inexplicável. Alguns meses depois, através do policial que atendeu minha chamada e com quem mantive contato, soube que a vítima havia sobrevivido, embora com desfigurações permanentes e um longo caminho de recuperação pela frente. Hoje, vários anos depois, ainda sinto um arrepio na espinha toda vez que passo sob uma ponte ou ouço sons de discussão ao longe.
Mesmo tendo enfrentado o campo de batalha, foi nas ruas de Miami que encontrei o verdadeiro terror, o de ver um ser humano perder completamente sua humanidade em plena luz do dia. Me chamo Juliana e quando iniciei meus estudos na universidade, acreditava firmemente que poderia fazer a diferença no mundo através de pequenos gestos diários. Uma das minhas convicções era que todas as pessoas, independentemente de sua condição social, mereciam ser tratadas com dignidade. Essa filosofia me levou a interagir com Luciano, um morador de rua que encontrei em meu caminho para a faculdade. Luciano se destacava entre os sem-teto da região. Sempre posicionado próximo ao portão leste da universidade, ele oferecia algo único em troca das doações. Cantava trechos de óperas com uma voz surpreendentemente treinada. Embora eu geralmente preferisse doar para instituições de caridade estruturadas, onde podia ter certeza de que o dinheiro seria bem utilizado, fiz uma exceção para Luciano. Normalmente esvaziava meus bolsos de moedas quando o encontrava. Nunca uma quantia significativa, apenas alguns trocados por vez. Com o passar dos meses, desenvolvemos uma rotina. Eu parava para ouvi-lo cantar, deixava minhas moedas e ocasionalmente trocávamos algumas palavras. Luciano aparentava ter cerca de 49 anos, bem mais velho que eu. Então nossas conversas geralmente se limitavam a tópicos superficiais como o clima ou notícias recentes. Às vezes, porém, ele compartilhava histórias pessoais que me pegavam de surpresa. Certa vez mencionou que quase frequentou a universidade com uma bolsa de beisebol, mas que seu envolvimento com drogas destruiu essa oportunidade. Eu apenas respondia com frases empáticas genéricas e seguia meu caminho. Nossas interações eram breves e amigáveis, algo que eu via como um pequeno exercício de humanidade, nunca imaginando que pudesse se transformar em um pesadelo. Em um dia comum, enquanto caminhava pelo campus com o professor Martinez, meu orientador acadêmico, Luciano me chamou pelo nome. Não querendo parecer rude, aproximei-me para cumprimentá-lo rapidamente e apresentar meu professor. Quando nos afastamos, notei a expressão preocupada do professor Martinez, que me perguntou como aquele homem sabia meu nome. Expliquei sobre nossa pequena amizade, mas para minha surpresa, ele me alertou que os moradores de rua naquela metrópole não eram como os da pequena cidade onde cresci. O professor Martinez, normalmente um defensor ferrenho de causas sociais, me orientou a não estabelecer laços com pessoas em situação de rua ou dar-lhes dinheiro diretamente, explicando que muitos enfrentavam graves problemas de dependência química, questões de saúde mental ou tinham históricos criminais. Defendi Luciano com convicção, usando até os argumentos teóricos sobre desigualdade social e marginalização que havia aprendido nas aulas do próprio professor. O professor Martinez apenas me olhou com preocupação genuína e pediu que, por favor, evitasse contato com Luciano. Saí dali pensando que meu mentor, apesar de todo o seu discurso progressista, estava preso a preconceitos que eu, com minha mente mais aberta, havia superado. No dia seguinte, ao me aproximar de Luciano, percebi algo diferente em seu comportamento. Estava irritadiço e distante. Para minha surpresa, ele perguntou sobre meu namorado e se morávamos juntos. E expliquei que aquele homem era apenas meu professor e orientador acadêmico. Como por mágica, seu humor mudou completamente, tornando-se mais falante e amigável que o habitual. Na época, ignorei esse comportamento irregular, mas hoje reconheço que foi o primeiro sinal claro de instabilidade. Nas semanas seguintes, Luciano começou a me oferecer pequenos presentes cada vez que nos víamos. Uma flor, um objeto metálico interessante, qualquer coisa que encontrasse. Nunca recusei esses itens, considerando que era uma extensão de nossa dinâmica, onde ele oferecia algo, seu canto, agora presentes, em troca de minha ajuda financeira.
Quando minha colega de quarto comentou que achava aquele comportamento estranho, descartei sua preocupação como sendo outro exemplo de preconceito social. O professor Martinez notou esses presentes e novamente expressou inquietação, sugerindo que eu estava sendo objeto de manipulação emocional. Comecei a defender Luciano mencionando seu talento musical e sua história pregressa, mas ao lembrar dos problemas com drogas que haviam destruído suas oportunidades, hesitei. Pela primeira vez, comecei a enxergar a situação por outro ângulo. Após uma conversa franca com o professor Martinez, onde ele compartilhou experiências profissionais com casos semelhantes, decidi criar alguma distância entre mim e Luciano. Estava planejando como fazer isso gradualmente quando a pandemia chegou, transformando as aulas em encontros virtuais. Voltei para a casa dos meus pais para economizar no aluguel, aliviada por ter uma desculpa natural para o afastamento. Minha cidade natal ficava no mesmo estado, mas a cerca de 2 horas de distância do campus. Aproximadamente um mês depois, enquanto assistia aos stories do Instagram de um colega local, ouvi ao fundo uma voz cantando ópera que me era familiar. Inicialmente não dei importância, mas algo no vídeo continuou me incomodando. Ao revisá-lo, percebi que não havia sido gravado perto da universidade. Era da praça central da minha própria cidade. Senti um calafrio ao lembrar que, durante nossas conversas casuais, havia mencionado a Luciano o nome da minha cidade natal e que minha família ainda morava lá. Tentei me convencer de que era apenas coincidência. Muitas pessoas haviam se deslocado durante a pandemia, buscando lugares com menor custo de vida. Além disso, parecia absurdamente presunçoso pensar que alguém estaria tão obcecado a ponto de me seguir. Não compartilhei essa suspeita com meus pais, que sempre haviam me aconselhado a não interagir com desconhecidos em situação vulnerável. Como estávamos seguindo rigoroso isolamento social por conta da diabetes tipo 1 do meu pai, pensei que mesmo que Luciano estivesse na cidade, não haveria chance de contato. Uma semana depois, recebi um telefonema de Camila, uma antiga colega de escola que também estudava na minha universidade. Ela estava visivelmente perturbada, porque um homem sem teto a havia abordado no centro, perguntando especificamente sobre mim, sabendo detalhes como minha participação no clube de ciências sociais e minha área de especialização. Camila estava usando um moletom com o logotipo da nossa universidade, e raciocinei que Luciano provavelmente viu isso e presumiu que ela me conhecia. Tentei minimizar a situação, sugerindo que talvez ele estivesse apenas preocupado com meu bem-estar durante a pandemia. Mesmo reconhecendo internamente que o comportamento era preocupante, não queria admitir o quanto a situação estava se tornando alarmante. Após 2 meses em casa, ficou claro que o ambiente familiar não era propício para os estudos online. Decidi retornar ao apartamento perto do campus, reforçando mentalmente que estaria mais segura lá, longe de Luciano. Não pensei mais no assunto, até que, apenas uma semana após meu retorno, o avistei na mesma esquina de sempre. Aquilo confirmou minhas piores suspeitas. Ele havia me seguido até minha cidade natal e agora estava de volta ao campus, sincronizado com meus movimentos. Parei imediatamente de falar com ele e de dar-lhe dinheiro, mas estava envergonhada demais para admitir aos outros que suas advertências estavam corretas. Em vez de buscar ajuda, comecei a evitar completamente aquela área, tomando rotas alternativas mais longas para o campus e mudando minha rotina. Após os exames finais, precisando de um ambiente tranquilo para trabalhar em minha tese, aceitei o convite de meu irmão para visitá-lo em outro estado, aproveitando que seus colegas de apartamento haviam se mudado temporariamente. Não mencionei nada sobre Luciano a ele, parcialmente por vergonha, parcialmente porque acreditava que a distância resolveria definitivamente o problema. No 9º dia de minha estadia, fui acordada muito mais cedo que o habitual pelo som de meu irmão, conversando em tom contido na porta do apartamento.
Meu irmão, que normalmente dormia até o meio-dia, quando não tinha aulas ou trabalho, parecia tenso enquanto falava com alguém através da porta entreaberta. Ao me ver saindo do quarto, ele fechou rapidamente a porta e se aproximou, visivelmente agitado. "Papai e mamãe vão te matar por isso", sussurrou com raiva contida. Minha primeira suposição, ainda desorientada pelo despertar abrupto, foi que a polícia tinha vindo me prender por algum motivo. Talvez pela identidade falsa que ocasionalmente usava para entrar em shows e bares. Meu irmão continuava disparando frases como "Por que diabos você não me contou?" e "Em que estava pensando?", aumentando minha confusão. Quando finalmente perguntei do que ele estava falando, sua resposta me deixou em choque. "Você está namorando um cara de 51 anos. Papai vai te matar e depois ter um ataque cardíaco. E ainda o convidou para minha casa durante uma pandemia. Vocês podem ir para um hotel, porque ele não vai entrar aqui." Escutei completamente confusa, sem fazer inicialmente qualquer conexão com Luciano. Expliquei sinceramente que não tinha namorado algum e não entendia do que ele estava falando. Meu irmão, percebendo meu genuíno desconcerto, explicou que um homem havia acabado de se apresentar como meu namorado, afirmando que tínhamos discutido e que ele havia viajado até ali para resolver as coisas. O homem conhecia meu nome completo e vários detalhes pessoais. Foi então que senti um vazio no estômago ao fazer a conexão. Aproximei-me cuidadosamente para verificar quem estava na porta e, inicialmente, quase não reconheci Luciano. Ele estava limpo, barbeado e usando roupas asseadas, uma transformação completa comparada à sua aparência habitual. Mas era inegavelmente ele, parado na porta do apartamento do meu irmão, a mais de 1000 quilômetros de seu lugar habitual. Fiquei paralisada pelo medo, incapaz de falar. Meu coração disparou e minhas pernas fraquejaram. Afastei-me da porta e me sentei no sofá, tentando recuperar o controle da respiração que se tornara irregular. Meu irmão, ainda interpretando minha reação como confirmatória de um relacionamento secreto, sentou-se ao meu lado tentando me consolar. Entre lágrimas, finalmente consegui articular: "Você não entende. Ele me seguiu até aqui. Nunca fomos nada além de conhecidos ocasionais." Com expressão confusa, meu irmão voltou à porta e informou a Luciano que eu não estava em casa, que havia saído cedo para uma consulta médica, e sugeriu que ele também partisse devido às regras de distanciamento social durante a pandemia. Virou-se para mim e fez um sinal discreto indicando que estava resolvendo a situação. A atmosfera mudou drasticamente quando Luciano respondeu em tom agressivo: "Você está mentindo. Eu a ouvi falando com você agora mesmo. Diga a ela que sinto muito pelo mal-entendido. Não sei por que tem me evitado, mas me arrumei especialmente para ela. Posso levá-la onde ela quiser. Diga isso a ela e não me engane, porque saberei se estiver mentindo." Aquela intimidação velada fez meu irmão mudar de postura. "Escute, cara, você não vai levá-la a lugar nenhum. Saia da minha propriedade agora mesmo, ou terei que chamar as autoridades." Ouvimos passos se afastando, mas em vez de partir, Luciano se dirigiu à janela lateral. Quando o vi observando através do vidro, percebi quão diferente ele estava daquele cantor de ópera que conheci meses antes. Seus olhos estavam dilatados e inquietos. Havia resíduos brancos nos cantos da boca. Tremia visivelmente e parecia completamente desconectado da realidade. Sinais característicos de uso de substâncias que eu, em minha ingenuidade anterior, havia me recusado a reconhecer. Ele começou a bater violentamente na janela, gritando frases desconexas. "É minha namorada! Você não pode mantê-la aí! Deixe-a sair! Estou vindo te resgatar, meu amor!" Meu irmão, percebendo a gravidade da situação, moveu-se em direção à porta, aparentemente pretendendo confrontá-lo. Encontrei forças para implorar que ele não saísse, mesmo sendo atlético,
Meu irmão nunca havia enfrentado uma situação potencialmente violenta como aquela. Enquanto tentava impedir meu irmão de sair, ouvimos o som de vidro estilhaçando. O braço de Luciano havia atravessado a janela da sala e, por um momento assustador, todos ficamos imóveis. Quando ele retirou o braço cortado pelos cacos, uma quantidade alarmante de sangue começou a escorrer pelo vidro quebrado e parede. Luciano, aparentemente insensível à dor, começou a gritar ainda mais incoerentemente: "Veja o que você me fez fazer! Isso prova meu amor! Ninguém pode me impedir! Sou invencível por ela!" Seus olhos estavam completamente desfocados. Sua fala desconexa evidenciava um estado de psicose aguda. Meu irmão, vendo todo aquele sangue, empalideceu. Ele sempre teve forte aversão à visão de sangue. Finalmente, compreendendo o perigo real, gritou para mim: "Chame a polícia agora!" Enquanto pressionava seu corpo contra a porta, que Luciano agora esmurrava e chutava freneticamente. Enquanto buscava meu telefone com mãos trêmulas, olhei rapidamente através do buraco na janela quebrada e vi, horrorizada, que Luciano agora empunhava um grande pedaço de vidro pontudo. Meu terror atingiu níveis quase paralisantes e gritei para meu irmão não se afastar da porta sob hipótese alguma. Não me recordo claramente da ligação para a emergência, mas sei que forneci informações suficientes, pois em aproximadamente 8 minutos, que pareceram horas, uma viatura policial chegou. Os oficiais, avaliando rapidamente a situação, sangue por toda parte, janela quebrada, um homem agitado, brandindo um objeto cortante, agiram com eficiência e contiveram Luciano. A sensação de alívio misturado com choque foi avassaladora. Enquanto os policiais o escoltavam para a viatura, Luciano continuava gritando que sua namorada estava sendo mantida contra sua vontade e que tinha viajado até ali para me salvar. Inicialmente houve confusão, com meu irmão sendo temporariamente detido enquanto tentávamos explicar coerentemente a situação. Um detalhe particularmente perturbador daquele momento foi quando, já algemado no banco traseiro da viatura policial, Luciano começou a cantar ópera em voz alta, uma cena surreal que parecia saída de um filme de suspense psicológico. Nos dias seguintes, registramos uma queixa formal e descobrimos que Luciano possuía um histórico criminal que incluía 2 condenações anteriores por agressão qualificada e assédio sexual. A investigação revelou que ele havia conseguido me localizar através de postagens em redes sociais que mostravam a cidade onde meu irmão morava. Informação que complementou com os detalhes que eu inadvertidamente havia compartilhado em nossas conversas. O dinheiro para a viagem interestadual veio de um pagamento emergencial do governo durante a pandemia, que ele havia recebido pouco antes. Após o incidente, passei vários meses em terapia, processando não apenas o trauma do evento em si, mas também confrontando minha arrogância anterior. O mais difícil foi aceitar que havia confundido cautela com preconceito, colocando a mim mesma e meu irmão em perigo real por causa de convicções mal aplicadas. Luciano foi diagnosticado com esquizofrenia e dependência química, sendo encaminhado para tratamento em uma instituição de saúde mental após seu julgamento. Essa informação trouxe sentimentos conflitantes, alívio por ele estar recebendo ajuda, mas também a dolorosa consciência de que nossas interações possivelmente alimentaram seus delírios sem que eu percebesse os sinais. Hoje, 3 anos depois, continuo acreditando na importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua condição social. No entanto, aprendi que compaixão genuína não significa ignorar sinais de alerta ou colocar a si mesmo em situações potencialmente perigosas. Descobri maneiras mais seguras e efetivas de ajudar pessoas vulneráveis, como voluntariado em organizações estruturadas e doações para programas que oferecem não apenas abrigo e alimentação,
mas também tratamento de saúde mental e reabilitação para dependentes químicos. A lição mais valiosa foi entender que respeito e autopreservação não são mutuamente exclusivos. É possível manter valores humanitários sem sacrificar a segurança pessoal. E, às vezes, o que interpretamos como preconceito pode ser, na verdade, sabedoria nascida da experiência.